Miau. Beleza, pessoal, voltamos então com mais um vídeo aqui no canal Bioric Consciência. E como eu já tinha falado, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre Charles Darwin e a teoria evolutiva, né, em comemoração ainda ao dia do Charles Darwin, né, dia do aniversário dele, que foi lá dia 12 de fevereiro. Antes de começar a falar propriamente sobre o assunto do vídeo, eu quero lembrar aí que depois das festas de carnaval a gente tem finalmente o primeiro caso de Covid-19, o coronavírus, aqui no Brasil. E agora mais do que nunca se faz importante aquele conjunto de medidas pessoais aí para ajudar no controle, para impedir que essa doença se espalhe aqui no nosso país. Para saber um pouco mais sobre isso, assiste aí o vídeo do canal Bioric Consciência que fala sobre coronavírus. Outro fato curioso que eu queria comentar antes de começar a falar do Charles Darwin é que alguns dias atrás nós tivemos um caso triste, porém bastante inusitado. Eu já tinha ouvido muito falar a expressão dar a vida pela ciência. E quando eu ouço essa expressão eu penso, por exemplo, em pessoas como a grande cientista Marie Curie, que descobriu as propriedades radioativas de alguns elementos e acabou morrendo de câncer, literalmente dando a vida pela ciência. Mas eu confesso que é a primeira vez que eu vejo alguém dando a vida pela pseudociência, né? Como a gente viu esse caso aí do cara que acabou morrendo porque criou um foguete caseiro para tentar provar que a Terra era plana. Seria cômico se não fosse trágico. Bom, e agora entrando finalmente no nosso assunto principal, a ideia aqui nesse vídeo vai ser dar um relato geral sobre como surgiu essa ideia de evolução das espécies, né? Foi o Darwin que teve essa ideia pela primeira vez? Foi ele que criou essa ideia ou já tinham pessoas que pensavam assim antes? E vou tentar falar um pouquinho também, de maneira bem sintética, resumida, sobre a vida desse naturalista tão importante para a biologia. Bom, respondendo à questão inicial, não foi o Darwin a primeira pessoa a pensar sobre a ideia de evolução das espécies. Essa ideia já é muito antiga e vem lá dos gregos antigos, dos filósofos gregos, já se discutia sobre isso. Alguns filósofos gregos acreditavam que a Terra e os seres vivos eram imutáveis, tinham sido criados e permaneciam imutáveis por toda a vida. Já alguns outros filósofos acreditavam que as coisas iam se adaptando, se transformando ao longo do tempo. Os filósofos que acreditavam que a natureza era imutável, como o Aristóteles, por exemplo, eram chamados de fixistas. Já os filósofos que acreditavam que a natureza podia se transformar e se adaptar ao longo do tempo eram os chamados transformistas, como o Anaximandro. Uma boa parte da construção do ideário do cristianismo vem da filosofia aristotélica. Por isso que a igreja era tão contra a ideia de evolução das espécies, de transformação. Mas agora vamos falar então desse cara, o Charles Robert Darwin. O Charles Darwin nasceu numa cidadinha chamada Shrewsbury, acho que é assim que pronuncia, na Inglaterra. E ele era filho de um cara chamado Robert Darwin. E a sua mãe chamava Susanna Darwin. Os avós que influenciaram bastante o Charles Darwin, do lado paterno, era o Erasmus Darwin. E do lado materno, o Josiah Wedgwood. O próprio nome Charles Robert Darwin era uma homenagem a membros da família. Charles era o nome de um irmão mais velho do pai do Darwin, que era o Robert, que chamava Charles Darwin também. Esse irmão mais velho fez medicina, que era a tradição da família Darwin, e durante um processo de dissecação do cérebro de uma criança que havia morrido, ele se infectou e acabou morrendo também paralisado, alguns anos antes. E Robert é homenagem ao próprio pai do Darwin, né? Então ficou aí o Charles, que era o nome do tio, que já tinha falecido já, e o Robert do pai. O Charles não era filho único, ele tinha 4 irmãos mais velhos. Na verdade, 3 irmãs e um irmão. As irmãs da mais velha para a mais nova eram a Marianne, a Caroline e a Susan. E o irmão mais velho que ele tinha também chamava-se Erasmus Darwin. Ou seja, Charles Darwin era o caçula. O avô dele, o Josiah Wedgwood, tinha uma visão diferente sobre a ideia de cristianismo. Ele seguia o que eles chamavam de unitarismo, que concordava com algumas coisas do cristianismo, mas outras eles negavam, como por exemplo a ideia de Santíssima Trindade. Para eles, Deus era um só. Eles acreditavam na ideia de bondade, de fazer o bem e todas essas coisas. E o próprio Robert Darwin, pai do Charles, foi criado também dentro desses princípios.
Já o avô Erasmus Darwin também tinha umas questões com o cristianismo, só que ele era um pouco mais radical. Era um médico também formado na Universidade de Edimburgo, mas também era poeta. Ele gostava de escrever poesias eróticas e também um grande boêmio. Adorava curtir a noite, beber, sair com as minas. Tem relatos de que o Erasmus Darwin chegava a receitar sexo como remédio contra a hipocondria. E além disso, o Erasmus Darwin também escreveu um livro chamado Zoonomia, que falava sobre medicina, mas com uma visão evolucionista. Ou seja, colocando um pouco de lado a ideia de criação divina e tratando das questões da medicina com uma visão mais de desenvolvimento natural. Algumas das poesias do Erasmus Darwin também deixavam claro a ideia de evolucionismo que ele tinha sobre a vida. Como, por exemplo, essa aqui, ó. Nutrida por mornos raios de sol em priscas grutas, começara a vida orgânica sob as ondas. Portanto, sem pais, por nascimento espontâneo, apareciam os primeiros vestígios de uma terra animada. Erasmus Darwin. Bom, enfim, esse é o contexto aí da família do Darwin, e agora vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Quando fez 8 anos de idade, a mãe dele, a Susanna Darwin, mandou ele para a escola pela primeira vez. O pequeno Darwinzinho era dado à criação de histórias. Ele adorava inventar histórias sobre história natural, sobre animais exóticos que ele mesmo inventava. E ele criava histórias muito complicadas, intrincadas, para justificar aquilo que ele estava falando como se fosse uma verdade. E outra característica peculiar do pequeno Darwinzinho é que ele adorava ser elogiado. Ele fazia de tudo para ser elogiado, para chamar a atenção. No mesmo ano que ele foi mandado pela escola pela primeira vez, ele teve uma perda terrível. Naquele ano, Darwin perdeu a mãe. Ele foi consolado pelas irmãs, que daí para frente começaram a criar ele. O pai não era ausente, mas também não era muito afetuoso. Então, o contato social do Darwinzinho era muito mais com as irmãs. O Darwin sempre foi muito curioso, e depois de alguns anos na escola, ele e o irmão mais velho, o Erasmus, que ele chamava de Eras, montaram lá num galpão da casa deles um laboratório improvisado de química, onde eles produziam gases diferentes, faziam misturas diferentes e, eventualmente, com cheiros bem incômodos. Que nojo. Na escola, isso obviamente rendeu um certo bullying para o Darwin. Ele era chamado de Charles Gas. Até o professor da escola acabou, em um determinado momento, meio que humilhando ele, porque ele dizia que a química não levava a nada. Só os clássicos da literatura podiam construir a dignidade de um homem. O Darwin não gostava muito da escola, na verdade. Ele achava muito decoreba, vamos dizer assim. Então ele fazia tudo que tinha que fazer para conseguir as notas e tudo mais, mas não se esforçava tanto. Aí quando ele fez 16 anos de idade, o pai dele, Robert, decidiu que já estava na hora dele ter uma profissão e mandou ele lá para a Universidade de Edimburgo para fazer medicina. Nessa época ele estava numa de curtir a vida. Ele tinha aprendido a caçar, adorava caçar. Um aspecto da vida dele que não é tão legal assim. Passava horas matando aves a tiros e adorava. Gostava de caminhar com o irmão, contar histórias e tudo mais, e queria viver a vida. Na verdade, o Darwin queria aproveitar a fortuna da família para ser um playboy. Mas o pai não estava muito disposto a deixar isso acontecer. Como ele estava nessa vibe de curtir a vida adoidado, ele obviamente não curtiu o curso de medicina, que também era muito decoreba. Além do que, a parte de cirurgia e anatomia deixava ele com o estômago embrulhado. Ele não era muito dado a ver sangue. Para, eu tô chorando de rir. Para de bobeira. Para. Pronto, acabou. O pai dele também não era, mas acabou lidando com isso de maneira mais tranquila. O que ele acabava curtindo, na verdade, eram as atividades extracurriculares que aconteciam na cidade. Alguns professores da universidade davam aulas particulares, palestras fora do campus.
E essas aulas eram mais livres, menos engessadas, e muitas delas eram sobre história natural. O Darwin frequentava algumas comunidades estudantis também para passar o tempo, onde tinha muitas discussões, e aí ele começou a ter contato com uma onda de pensamento mais livre das amarras da academia da época e da igreja da época. Quando ele voltou para casa nas férias, depois daquele primeiro ano de medicina, ele levou um livro do reverendo Gilbert White, que falava sobre história natural. E ele aprendeu muito sobre as aves, o que fez com que ele começasse a ver elas de maneira diferente. Não só querer abater elas a tiros, mas começou a querer estudar, entender o comportamento, as variações das espécies, mas continuava matando elas. Nessa época, o Dr. Robert Darwin também fez com que o Charles lesse o Zoonomia, o livro do seu avô. E um pouco pelo fato do livro ter sido escrito pelo próprio avô, fez com que o Darwin ficasse muito interessado e admirado com essa obra, mas também por conta das ideias evolutivas que tinham ali. Bom, quando ele voltou das férias, obviamente ele estava mais desanimado ainda, porque ele curtiu muito as férias. Chegou da universidade e ficou desanimadaço. Mas aí começou a frequentar de novo as comunidades estudantis, as discussões, e conheceu um cara chamado Robert Edmund Grant, que passou a ser um amigo próximo dele, e que apresentou para ele as ideias de um naturalista francês que ainda estava vivo nessa época, já tinha 80 e poucos anos, e tinha ficado cego, um cara chamado Jean-Baptiste de Lamarck. O Grant era muito fã das ideias do Lamarck, e o Darwin também gostou bastante. Inclusive, só por curiosidade, foi o próprio Lamarck que cunhou a palavra biologia, que foi numa das obras dele que ela apareceu pela primeira vez. Só que os pensamentos de Grant, do Lamarck e agora até do próprio Darwin não eram muito bem vistos dentro da universidade, que era mais fechada dentro de padrões religiosos. E essa aversão a esse tipo de pensamento mais livre das amarras da igreja, esse pensamento revolucionário e evolucionário, estava ainda mais intenso na Inglaterra, porque há pouco tempo atrás tinha acontecido na França a Revolução Francesa. Então os ingleses ficavam apavorados com esse tipo de pensamento aparecendo dentro da Inglaterra. O Grant deixava sempre muito claro para o Darwin, para todo mundo, que ele não acreditava que a natureza era organizada por questões divinas, pela presença divina, mas sim através de leis naturais. E o Charles começou a admirar ele, por essa e por outras razões. Até um professor da universidade, que o Darwin não era muito chegado, ele achava o cara meio entediante, o professor Jameson elogiou o trabalho do Lamarck, que mostrava como os animais superiores evoluíram a partir dos vermes mais simples. E foi esse Jameson que foi o primeiro a usar o termo evoluído dentro desse contexto natural. Nessas discussões e aulas, o Darwin também teve contato com um botânico suíço chamado Augustin de Candolle. Eu não sei se pronuncia assim. Mas enfim, o Augustin falava muito sobre uma tal guerra entre as espécies competidoras. E esse princípio vai fermentar na cabeça do Darwin por muito tempo. E no momento fatídico da história do Charles Darwin na medicina, ele foi acompanhar uma aula sobre cirurgia, que ele já não gostava. E nessa aula a cirurgia especificamente era de uma criança. Naquela época não tinha anestésicos, porque o primeiro anestésico só foi usado em 1842 por um médico chamado Dr. Crawford Long. Ou seja, na cirurgia da criança que o Darwin acompanhou, o mais próximo de anestésico que tinha eram tiras de couro usadas para amarrar a criança. Logo no começo do procedimento, o Darwin já começou a sentir náuseas e abandonou a sala. Depois de pouco tempo, ele também decidiu efetivamente que ia abandonar a medicina. Não era para ele. Ele saiu da universidade, mas não foi direto para casa. Ele foi para casa dos primos, para caçar e fazer farra. Porque ele sabia que ia tomar uma carcada quando chegasse em casa, então falou, vamos, curtir um pouco antes. Não deu outra. Quando finalmente ele voltou para casa, o Robert, o pai, falou para ele que ele não ia ficar só curtindo a vida, aproveitando o dinheiro da família, e que ele tinha que ter uma profissão. O Robert tinha pensado bastante nesse tempo e decidiu que o melhor para o Darwin era fazer uma coisa que pudesse manter ele no campo, onde ele gostava tanto de fazer os passeios, as caçadas. E aí ele decidiu que uma coisa digna que ele poderia fazer e que permitiria esse modo de vida que ele gostava tanto era entrar para a igreja. Já existiam outras pessoas na família que tinham seguido carreira como clérigos da igreja. E depois de ponderar um pouco, o próprio Charles Darwin concluiu que seria melhor
que ele fizesse isso. Daí então ele foi matriculado na Universidade de Cambridge para fazer o curso de bacharelado em artes e se tornar um clérigo da igreja. Bom, galera, eu vou parar por aqui então, porque senão vai ficar longo demais esse vídeo e a galera não vai querer assistir. Mas ainda tem muito para falar da história desse grande personagem da nossa ciência, o Charles Darwin. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, aproveita, dá aquele like no vídeo e fica aguardando que logo logo tem a continuação dessa história. Vamos ver como é que o Darwin fez para conhecer o mundo a bordo do HMS Beagle e como foi o processo para a publicação da sua obra principal, que é A Origem das Espécies, e também a influência que essa obra, o peso que essa obra teve na sociedade da época, ok? Espero você no próximo vídeo, então, falou!